Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Olá pessoal, estamos falando diretamente do estúdio do portal Papo Reto Oficial, hoje no quadro Papo Reto com o Legislativo. Temos a honra de receber aqui o vereador Fred Sansão, eleito na última legislatura com 1.833 votos. É com muita honra que eu libero o seu microfone para que o senhor faça suas considerações iniciais. Seja muito bem-vindo. Olá, bom dia. Para mim é satisfação estar aqui hoje. A gente tendo a oportunidade de apresentar o nosso trabalho, se apresentar como pessoa. Sempre nas sessões a pauta os assuntos inerentes à nossa cidade, mas aqui eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de se apresentar, falar quem é, para que veio, para que a população possa ter mais intimidade e conhecimento com essa pessoa que nesse momento está representando o legislativo. Perfeito. Bom, Fred Sansão é empresário, pai de família e apaixonado por Paraupebas. Com 39 anos, nascido em Imperatriz do Maranhão, escolheu a cidade para viver, trabalhar e contribuir com o seu crescimento. Suas principais pautas é o apoio ao pequeno e médio empresário, mais infraestrutura e investimento nos bairros, oportunidade para a juventude, valorização das famílias, um mandato participativo e transparente. Bom, depois dessa apresentação, só me cabe uma pergunta. O que a sociedade pode esperar do seu mandato? Muito simples, muito trabalho, muito comprometimento. Foi aqui que eu escolhi para criar a minha família, foi para cá que eu fui trazido na esperança de melhorar a nossa vida, o nosso dia. Isso aconteceu e isso eu quero dar continuidade com os meus filhos, que aqui eu tenho e crio e tenho prazer, e dessa cidade eu não quero sair. Ok. É muito interessante porque na sociedade que nós vivemos, muitos têm a questão do pré-julgamento e acham que a nova legislatura traz caras novas e dentro desse perfil fico ainda indeciso como será a postura, o comportamento, o direcionamento da pauta dos trabalhos que precisam ser feitos em favor da sociedade. E poucos se interessam em saber realmente pela pessoa do político, né. Sim. E embora seja o seu primeiro mandato, mas o senhor já vem fazendo essa questão da política como uma questão até de aprendizado com o seu pai, de uma vivência. E que momento, de fato, o Fred, ele se descobre dentro da política, ele se interessa e passa a fazer esse tipo de trabalho, mesmo que não diretamente dentro do legislativo, mas já fazendo na sua comunidade, onde convive com a sua família? Olha, meu espelho da política vem de casa, fui criado por este homem que prestou um serviço grandioso aqui no nosso município. Falei agora há pouco, vou falar aqui também, um homem que prestou da sua vida 20 anos de contribuição nesse município e que deixou a sua história, deixou o seu legado. Sou filho de uma mãe, minha saudosa mãe, que não está conosco mais aqui neste plano, mas que eu tenho respeito e enorme gratidão pela forma como ela nos criou. Minha mãe foi a primeira educadora aqui nesse município, quando aqui ainda não era cidade, isso ainda em 86, quando ela veio para cá, né, e ela tem uma grande participação. A história política do meu pai, ela é grande, mas também não abafa e não tampa a história de vida da mulher honrosa que ela foi aqui nesse município, a saudosa Cléa Ribeiro Sansão. Nota-se, eu que acompanho as sessões da Câmara, essa base que você tem, a forma como conduz o seu trabalho, a lisura, a transparência. Concordo com você em número, grau e gênero. O senhor Odilon Sansão, ele é uma referência política e isso jamais será apagado, mas pela história que ele construiu, por tudo que ele fez e tem feito. Ele fora do legislativo, na questão desses atuais mandatos,
mas sempre trabalhando em prol junto da sua influência que tem ainda. Mas falar um pouco de Fred, né? Hum. Fred tem as suas ideias, Fred tem posicionamento, Fred tem defendido causas importantes dentro do parlamento, né? E a gente tem visto isso com todo o respeito, né? Que é de se admirar, porque o que a gente tem das edições passadas, das legislatura passada, era totalmente uma perda de decoro, aonde as pessoas não se respeitavam, não respeitavam os presentes, muito menos as transmissões que eram feitas pela rádio, né, e também pelo YouTube. E hoje a gente consegue resgatar um pouco isso, a gente já consegue ver as pessoas trazendo mais ah, o cuidado, a interesse dentro disso. Mas dentro das suas indicações nesses 100 dias de governo, né, desse momento que você já teve de poder pontuar as suas pautas, as suas bandeiras de luta, o que que o senhor destacaria como ações, de interesse à sociedade que é digno da gente citar agora neste momento? Olha, eu acho que todo homem ele é pautado nos princípios e nos valores. Esse é o motivo do Fred, eu vou falar pela minha pessoa, buscar sempre manter o respeito, a responsabilidade dentro da casa, dentre os pares, para que eu não possa perder esse respeito também. Então eu vou cobrar responsabilidade, para isso eu tenho que ser espelho. É assim que um homem faz sua história e sua trajetória. E a gente vem buscando trabalhar forte, né, defendendo valores, defendendo bandeiras. Quando eu estive candidato, eu defendi a bandeira da pecuária, a bandeira da educação, a bandeira do empreendedorismo, e isso eu vou continuar até o último dia do meu mandato, para que a gente possa melhorar a realidade do nosso município. Eu já fui uma criança aqui, um adolescente, hoje eu estou um homem e buscando melhorar a nossa realidade. Eu vou deixar meus filhos aqui, né, mas eu vou deixar com a minha parcela de contribuição e um amanhã eles também vão dar essa parcela. E diante disso, a gente vem defendendo aqui no parlamento, colocando algumas indicações e requerimentos para que a gente possa melhorar e colocar Paraupeba nos trilhos. Então, "Pô, Fred, tu fala muito de zona rural", falo porque zona rural é o lugar que é o último a ser assistido, é a ponta, e quando não deveria, é de lá que o alimento é colocado aqui, é todo mundo aqui que ganha a vida, que é próspero, quer ir para a zona rural para ter a sua chácara, o seu sítio, a sua fazenda, seja lá o que for, mas como é que ele vai se ele se depara com a estrada ruim, com acesso ruim, com falta de água, e a falta da educação para o filho daquele caseiro que vai trabalhar naquela casa, aquele morador que tira leite ali. E tudo isso a gente tem que discutir na casa, na Câmara, para que o executivo possa fazer. Então, quando o executivo é incomodado, pelo legislativo, é cobrado, a pauta vai chegar lá. E a gente está mostrando isso. A gente cobra forte para que se faça as coisas e a gente já está vendo o resultado. Isso aí é a grande satisfação de um político, é ver o que se pede acontecer. Bom, dentro dessa tua fala, a gente percebe que hoje a cidade que se tem é uma cidade que carente de tudo. Nós temos problemas graves com a saúde, na educação, na segurança pública, na questão da infraestrutura de ruas, estradas, como você bem colocou, e, e é difícil que um gestor público eh, consiga, sem o trabalho do legislativo, ter olhos para isso tudo. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vive numa região que temos presenciado muita questão das guerras de narrativas. Isso foi muito forte na legislatura passada e as pessoas tendem a se aproximar pelo ego daquelas que dizem que está tudo bom, que está tudo bem, muito bem feito. E a Câmara ela tem esse papel de ouvir a sociedade e fazer com que isso chegue até o gestor público. Então, a sua pauta, o que o senhor tem defendido dentro do Poder Legislativo, denota que a gente tem essa necessidade, sim, de chamar a atenção do Poder Executivo para essas políticas públicas que ainda não alcançaram essa sociedade, que está, como eu disse, carente e ansiosa. Mas é pelas 100 dias de governo, tem muita coisa para se ajeitar dentro da cidade, são muitas demandas, e a contribuição do Poder Legislativo nesse sentido é justamente fazer o que o senhor está colocando, a unidade, tentar conciliar de forma
que a gente consiga, se não fazer dentro da expectativa dessas pessoas, mas fazer de forma que exista uma percepção, uma sensação de melhoria, de que de fato eu posso encontrar medicação no postinho, que tenha um médico ali, que tenha uma condição de infraestrutura para a estrada, né? Da questão de escoar uma produção de uma agricultura familiar, de uma questão de ter uma condição de qualidade de vida digna, que é isso que é o papel do vereador dentro dessa grande mecanismo que são as engrenagens para que a política possa alcançar. E o seu papel é fundamental, porque o senhor consegue se destacar com sua fala, com sua oratória, pontuar isso, mostrar para os seus colegas para que possa receber o apoio devido, porque a gente entende que é um colegiado e que se não houver maioria, muitas das vezes uma proposta sua não sai do papel. E havendo essa união entre vocês, e a gente tem visto isso, vale ressaltar, ser fundamental para esse processo nesse momento. Mas o Fred, como eu assim gosto de te tratar, e eu tenho observado a tua condução, é uma pessoa que está muito preocupada que as coisas deem certa. Na tua visão, dentro desses 100 dias, o que está faltando para a gente já conseguir, de fato, deslumbrar, visualizar uma melhoria comparando-se com o que nós tínhamos antes para o que nós estamos vendo hoje? Olha, Fred, se tu perguntar uma síntese, o que tu acha, Fred, do que como era o cenário passado? Eu vou resumir em uma palavra só: abandono. Não quero passar disso, né. O que eu não quero a partir de aqui é que seja esse mesmo sentimento, é que seja união, é que seja conversa. Quando a briga é polarizada, ela se torna de forma particular, os interesses pessoais, nunca vai dar certo. Ora, lembra que a gente está aqui pelo coletivo. Estamos servidores públicos e nosso papel é servir. Então a gente tem que trabalhar isso de forma coletiva, né. E eu acho que tem que haver a união entre o executivo, entre o legislativo, entender que os 2 têm que estar junto em consonância, porque o vereador tem a sua importância sim. Eu sei de fato qual é o papel de um vereador, sei as responsabilidades e tem que ter esse entendimento entre o executivo, entre o legislativo. Eu acredito que está havendo. Não está da forma perfeita ainda, tem muito a se melhorar, mas estamos em 100 dias praticamente, passamos aí, rompemos a etapa, a faixa dos 100 dias, e eu acho que a gente está no caminho certo. É diálogo, é conversa, é proposição, é vontade de que se melhore. Mas a gente sabe que isso não se faz da noite para o dia. Mas é uma casa respeitosa, lá nós temos oposição, temos situação ao governo, é natural e é bom, né, nem um governo unânime é bom, nem para um lado e nem para o outro. É isso que faz equilibrar na balança e eu acho que a gente está no caminho certo, porque lá nós nos tratamos com muito respeito, isso é muito bom. Outro ponto importante que a sociedade ela precisa sentir isso no vereador é da relação com o executivo, uma relação de respeito e de que as indicações que vocês fazem sejam de fato atendidas dentro da sua prioridade que os recursos permitem. A gente vem ouvindo ao longo dessas 2 décadas que eu estou na cidade, que essa região é rica, que Paraupebas é uma cidade rica e por conta desse discurso já abrimos mãos de receitas federais, né. E essa questão de ser rico faz com que as pessoas acabam acreditando que se não faz é porque não tem competência, não quer, não tem vontade política. Mas a gente que está nos bastidores tem visto o quê? Um município endividado, um município que não tem contratos para dar continuidade à gestão, que precisa tudo ser licitado, e infelizmente isso não é de agora e nem é daqui, né? É a questão burocrática de processos licitatórios, principalmente se transcorrer dentro do prazo normal, tudo bem, mas sempre tem uma empresa que recorre e isso adia todos os prazos. Então, o que a gente consegue hoje é ter, durante a campanha, um discurso de que somos ricos, mas depois do processo concluído, agora nós estamos em dificuldade. E aí a gente tem uma folha de pagamento dos servidores públicos altíssima, nós temos uma cidade carente de tudo, como já foi dito, para tratar, e temos uma queda na arrecadação da receita.
E a tua pauta tem me mostrado que ainda existe luz no final do túnel, ou quando você sai em defesa do empresariado local, do micro e pequeno, porque, na verdade, não é o município de Paraupebas que dita isso. Os grandes institutos de pesquisas que dizem que quem banca esse país é o pequeno e microempreendedor, né? E hoje a gente tem visto que a gente vem perdendo esse espaço ao longo dos anos, por falta de políticas nessa área, de justamente valorizar a mão de obra local, os empresários locais. E aí fica muito cômodo eu dizer, mas não tem competência, não tem mão de obra qualificada, não tem estrutura. Mas tá, identifiquei, então eu tenho o fator determinante, não ter competência, não ter causa, não ter estrutura. Mas o que que eu estou fazendo, já que eu estou dentro do município e quero o bem da cidade, em favor de que a gente fortaleça esses segmentos para que eles possam se equilibrar e se colocar numa condição de igualdade com uma concorrência, uma licitação, para alcançar contratos na cidade. E você tem defendido isso, não por interesses pessoais, mas por uma questão de que você entende que garantir essa mão de obra local gera emprego, gera renda, e como você tem dito, você mora aqui, você tem família aqui, você tem uma história aqui, você é a pessoa mais interessada que Paraupebas dê certo. Então não é hora de fazer oposição, é buscar solução, caminhos, né? E eu tenho visto que você tem saído, muitas vezes, dessa condição local para poder ir buscar essas parcerias, esses recursos para ajudar o Poder Executivo. Você tem ido além da sua função como legislador, né? E a sociedade ela precisa saber disso. Muitas das vezes a mídia está mais focada em publicar uma matéria que crie fofoca, intriga, como aí, Engajamento, né? exatamente, do que falar aquilo que é verdade. Porque eu tenho dito, eu considero a legislatura de vocês a melhor dos últimos 20 anos. Obrigado. Tá? Eu acredito que o povo sempre foi taxado como não saber escolher seus candidatos. Mas nessas eleições agora eu tenho que o povo soube escolher. A gente só precisa lapidar, e o tempo é que vai dizer isso. Quem não for para ser, eu tenho certeza que essa pessoa não vai precisar que ninguém se levante contra. Ela por si só vai destruir aquilo que chegou até ali e construiu. Mas eu já considero isso, e o teu trabalho, eu quero deixar bem claro para a sociedade, você tem feito isso, né, com muito Agradeço. respeito, com muita pontualidade, para não parecer que você está tentando intimidar o poder executivo ou mandar ou ser autoritário. Mas quais as dificuldades que você tem hoje junto ao secretariado, junto a esses setores da economia, como a SEDEM, como a Secretaria de Obra, até mesmo a iniciativa privada? Como é que está essa relação de vocês no sentido de atender a tua pauta, as tuas indicações? Olha, toda terça-feira, de forma de rito, de forma ordinária, a gente, vai para as sessões e apresenta indicações, projetos de lei, discute a materialidade, a legislação. Esse é o nosso papel. E a gente lá naquela casa produz, nós colocamos indicações. E aí são de diversos assuntos, por isso que tem essa pluralidade, né. Nós hoje temos 17 vereadores, tem aquela cultura de dizer que o político ele está ali só para consumir o dinheiro público. Não, gente, mas olha só, né, como exemplo nessa casa, nós temos 2 vereadores que trabalham pautas diferentes de ideologia. Nós temos o Tito do MST, que é do PT e defende a pauta ali do MST, e temos o Fred Sansão, que é do PL, são partidos totalmente opostos e que defende a terra, que o produtor, aquele que comprou e conquistou, tem o direito à terra, não pode ser, ocupado. Isso é a política que se faz, é por isso que a gente tem que ter. Se fosse de uma forma de monarquia ali, de uma forma única, não ia ter esse direito do cidadão, a pluralidade, né. Então a gente tem que ter vários vereadores sim que defenda isso, para que a gente possa colocar, matérias e indicações, eh, de forma diferenciada. Aí o que a gente vem? Pô, o Fred defende que tem estrada na zona rural, que é estrada para poder escoar aquele leite daquele produtor, para o cara ter acesso à propriedade dele, para aquele vilarejo onde tem pessoas morando, tem acesso. A gente defende a saúde, a gente defende a educação, a gente defende a mulher. Ultimamente eu coloquei, há uns dias atrás eu coloquei uma indicação que foi aprovada, que foi o botão do pânico para as mulheres. O que que é aquilo? O que que é o intuito?
é para aquela mulher que passa por aquele abuso, às vezes daquele homem e ela fica calada, ela com o celular que hoje é cultural, todo mundo tem um celular na mão, de forma ali bem guardada ali, bem de forma segura, ela consiga acionar um botão, né, através de um aplicativo um pouco mascarado ali, para que ela possa pedir esse socorro. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né. Quantas mulheres não são assassinadas? O feminicídio que está em alta. Quantas mulheres são abusadas? E às vezes ela só quer um pedido de socorro, mas como é que ela vai pegar o telefone e vai ligar na frente do malfeitor? Sim. E às vezes se ela tem acesso ali, apertar um botão num aplicativo ali um pouco mascarado, ela consegue fazer esse pedido e a polícia ali, a força de segurança tá lá para integrar. Outra pauta, Fred, poxa, o que que tu trabalhou? Nós fizemos um pedido, um requerimento para que se trouxesse e melhorasse a energia do nosso município. Todo mundo aqui, quem não perdeu um eletrodoméstico dentro de casa, não perdeu uma geladeira, um ar-condicionado, uma televisão pela queda e oscilação de energia. E na zona rural, o prejuízo que se tem. Falo e repito, nós passamos semana passada 72 horas sem energia, de forma ininterrupta. Isso é muito ruim, porque deixa de ter aula nas escolas, deixa o posto de saúde perde as vacinas, nós perdemos a carne na geladeira daquele cidadão que com muito suor compra, né, as coisas na zona rural é difícil. Nós perdemos produção, a cadeia produtiva fica abalada. E a gente é a Câmara que discute isso. E aí hoje, eu acredito que até essa forma de você parabenizar é ver a nossa atuação, eu falo isso de todos os pares que tá lá dentro. Com vontade, vai para cima, busca e traz resposta. E é isso que esse vereador busca fazer. E buscar diminuir a desigualdade. Eh, Há um mês atrás eu coloquei uma indicação que foi até polêmica nas redes sociais, eu acho que foi na forma como eu apresentei, hoje é que eu estou tendo a oportunidade de falar sobre isso, não tenho medo e nem vergonha, né. Foi que a gente colocou uma indicação para que se otimize através da tecnologia um pedido de autorização na portaria da Vale. E tem gente que diz assim: "Poxa Fred, mas tanta coisa para resolver, buraco na cidade, tu vai mexer com a Vale, que lá é lindo, lá tudo funciona e vocês entram na política para avacalhar". Gente, a gente está contando aqui com quem tem acesso a entrar lá. Mas você sabe em porcentagem quem nunca foi lá? Quem nunca teve acesso? E a desigualdade social? Vai lá no Jardim Canadá, vai lá na VS10, vai lá no Cedere e pergunta para aquele filho, para aquele adolescente se ele já conheceu o zoológico, se ele já conheceu o núcleo urbano de Carajás, que é lindo, que é um exemplo, né. Mas por quê? Porque ele se bate no imbróglio, e quando na burocracia, e quando a gente se bate na burocracia, o que que a gente faz? A gente evita, né. Então não tem essa reclamação, essa indagação, mas o sentimento fica. E um dia eu quero fazer uma prova, eu quero pegar aqui um ônibus, vou pegar um micro-ônibus, vou colocar 25 crianças, adolescentes, adultos ali, jovens, dentro de uma van ou de um ônibus, e só chegar na portaria e dizer assim: "Ó, queremos ir conhecer o núcleo urbano de Carajás", que é uma extensão desse município. Sim. É uma extensão, é um bairro distante. E aí nós vamos ver a burocracia que se é para fazer isso. Então por que que a gente não diminui essa dor através de um aplicativo, onde aquele cidadão pode pegar o celular dele através do Face ID, ele pega aqui, faz do QR Code, ele coloca os dados dele, cadastra e ele não tem que passar por aquela morosidade, às vezes uma humilhação de ter que descer na portaria, pedir bênção para aquela pessoa que está lá, que às vezes ela está chateada e ela vai te tratar mal. Ora, a gente faz isso através do Gov.br, eu quero ter acesso, que são coisas muito importantes. Acesso às minhas informações de Receita Federal, de tudo, eu não preciso mais ir lá em Marabá, você lembra que era desse tempo, né? Exatamente. Entrava um carro aqui, ia para Marabá de madrugada, para falar com aquele servidor que tá lá sentado há 25 anos e que às vezes ele tá de mau humor, ele te trata mal e tu não vem sem resposta. Hoje não, eu pego meu celular aqui, ó, e faço isso com toda a autenticidade que precisa ser. E por que que na portaria não se pode fazer? É, Fred, o que acontece hoje é aquilo que a gente falou há pouco e você agora está deixando mais externado isso. Aonde não se estabelece a ordem, se cria o caos. Quando o poder público
se ausenta do seu papel, o quem tem a gestão do condomínio, que tem uma portaria, precisa criar suas próprias regras, porque o poder público não se manifesta de forma a resolver o problema. Hoje nós temos isso, infelizmente, junto às nossas associações, tá? Se nós pudermos citar a CDL, a CIP, e outras que nós temos na cidade, que deveriam estar fazendo uma mesa junto com o legislativo, junto com o executivo, e buscando os interesses, como já houve no passado isso, na gestão, na época do seu pai, eu cheguei para cá e vi que isso era real, tá? Por que que atraía tantos empresários? Por que que a cidade crescia e mesmo em crises conseguia passar por aquilo? Porque justamente existia essa forma de gestão, aonde o poder público era pressionado pelo poder legislativo, aonde a iniciativa privada respeitava o poder público e havia o que que é melhor para a sociedade. Sim. E ao longo dos anos a gente veio se afastando disso tudo. Com a crise de 2015 foi a desculpa que a iniciativa privada queria para justamente engavetar todas as ações públicas e o poder público recuou, porque passou a ver apenas a questão de receita e não mais a questão da qualidade de vida de Sim. quem está no município, quem faz esse município. E hoje vocês começam a resgatar isso e as pessoas que estão acomodadas acham que tudo que é novo é desafios e eu olho com estranheza, acha que a atuação ela não tem a medida importância, mas ela é o princípio. A gente tem que começar por algum lado, começar pequeno, porque você mexe hoje numa portaria, amanhã você está vendo qual é o critério que está sendo aplicado para que uma empresa que não tenha KNAI, ou que não tenha um atestado de capacidade técnica, que não tenha um acervo, esteja prestando um serviço que é específico de uma outra, que já está no mercado, que está legalizada, que tem funcionários e não consegue chegar a esse nível. Quem deveria reclamar por isso é a associação que representa esses empresários, mas isso chega na tua porta, no teu gabinete, e você não pode calar, né? Você quer um exemplo da próxima discussão que a gente vai fazer? Você já percebeu que uma prática da privatizada que tem aqui da Vale, que se tem, é que a pessoa para trabalhar dentro da área precisa de no mínimo 2 anos de experiência? Quando é que nós vamos dar oportunidade, sendo dessa forma, para o jovem aprendiz? Pra aquele a Vale tem o programa do jovem aprendiz, ela coloca o que ela treina e capacita, mas é esse número aqui. E aquele que treina fora, num centro profissionalizante, que vem com conhecimento de fora, o maior conhecimento do Brasil que ele teve que passar em todo lugar, mas chega aqui e ele encontra na burocracia: "Não, você não foi formado no jovem aprendiz e a área precisa de pessoas que têm no mínimo 2 anos de capacitação aqui para ir", e não pode. Quem é que diz? Então quer dizer que eu sou um homem habilitado, eu tenho a minha habilitação, tirada pelo Detran, pelo regida pelo Conatran, e eu não posso, dirigir dentro daquela área, porque a Vale diz que eu não sei como é que dirige lá, se a habilitação está me dizendo que eu sei. Então a sociedade tem que discutir esses pontos, porque o jovem está ficando negligenciado, jogado, deixado de canto, e a casa, o legislativo, ele vem para isso. Ele vem para diminuir essa distância, encurtar, quem não sabe zerar essa distância. Esse é o papel do legislador, não é só ver dinheiro, não é só ver o buraco que está lá, são problemas, gente, importante. O buraco, o saneamento que não tem a saúde, são pautas importantes, eu não estou aqui para dizer que não é, mas a pauta também do direito de ir e vir, daquele cidadão da ponta de consumir e usar o que a sociedade tem a favor para melhorar aquela vida, lazer, isso também é. Olha, Fred, isso é tão importante que você está colocando, eu não gostaria de ver a sociedade tratando isso de forma pequena. Você tem uma ideia? Há 2 anos atrás, nós tivemos Paraupebas entre as 7 cidades com maior índice de violência, né, de criminalidade, né? E isso deixou todo mundo perplexo. Como é que pode, né? Uma cidade com não tem 300.000 habitantes e Belém, que tem 1,5 milhão, não está entre elas e Paraupebas está. E aí a gente teve que explicar que esse é um coeficiente, né? O número de crimes que acontecem de morte violenta associado ao número de habitantes. Então, nesse coeficiente, Paraupebas estava com um alto índice. Mas esse fator era inerente para quem não vivia a dor.
Todo mundo estava se levantando, indo para o seu trabalho, fazendo as suas atividades, o outro indo para o seu lazer, e ninguém se doía com a dor do outro. Quando torna público isso em caráter nacional, a sociedade se volta, melhora a estratégia de policiamento, a troca de comandos, o poder público reforça outras ações, Tem que dar resposta, né? e aí Obrigado. revertemos isso, revertemos. Agora você colocou uma questão aí, que eu acho que é de suma importância, a gente vai encontrar um momento para frente para falar sobre isso, que é a questão do feminicídio, né, das ações que a Lei Maria da Penha, que é aquele justamente que dar à mulher, né, uma proteção, hoje está sendo comentada até por próprias mulheres, de forma como se ela não sente a dor do outro, então ela acha que aquilo ali foi um erro da escolha. Você escolheu errado o teu parceiro, você não olhou pelos valores que tem. Quer dizer, eu sempre olho dessa questão, quem está de fora só precisa criticar. A gente só entende a dor do outro quando a gente cai para dentro. Verdade. E você, como vereador, tem sido essa pessoa que não espere que o que aconteça com você e esteja livre disso, mas que tem entendido essa dor e tem tentado sensibilizar a sociedade que chegou o momento. Se não- Eu até vou falar o que eu ouvi na Câmara na sessão passada. A gente tem que parar de dizer que a culpa é do passado. Agora vocês são o nosso presente e tem que preparar um futuro. Então essa legislatura tem a responsabilidade de chamar todo mundo para a mesa. A sociedade civil organizada tem que se ver presente ali. Os vereadores, os grandes empresas, aqui eu não vou citar só a mineradora, mas eu vou citar outras empresas que são grandes aqui e que precisam ouvir como seria o melhor modelo de gestão para que a gente pudesse equiparar. Porque eu volto a te dizer, quando o poder público não faz o seu papel, gera o que nós estamos vendo hoje aí. Alguém tem que tomar uma atitude, alguém tem que tomar uma frente. Se ninguém está se manifestando, vamos criar nossas normas, nossas regras. E aí, quando eles reclamarem, a gente vai ajustando. E você tem essa hombridade de fazer isso, e às vezes pode não ser entendido e criticado, mas eu acredito que tudo é o início. E é o natural, eu não me incomodo não, eu não vou agradar a todos. Eu tenho uma linha, eu tenho uma diretriz, eu tenho uma personalidade, todo ser humano tem, e a gente não agrada a todos. Mas eu tô aqui para representar aqueles que me ouvem, aqueles que querem ouvir, que têm empatia ao nosso trabalho, é para essas pessoas que eu tô olhando. Você tem uma veia política, por exemplo, eu sempre atuei dentro da área pública como técnico, especialista. Então eu sou formado para uma determinada atividade em qual eu exerço, quando sou requisitado, seja na área de segurança pública, seja na área de trânsito, transporte. Mas o que a gente vê é que quando você se coloca o seu nome à disposição da sociedade para assumir uma responsabilidade dessa, é porque você se indignou com descaso e quer cair para dentro para fazer a diferença, fazer essa mudança É acontecer, isso aí, né. E a a essência sociedade é essa. e a sociedade ela precisa estar mais presente, tanto nas sessões da Câmara, quanto nos canais que a Câmara disponibiliza, como o YouTube, como a rádio, para que eu conheça, já que eu não se eu não votei, mas que eu conheça os atuais vereadores que estão na casa, o que que estão dizendo, o que que estão fazendo, porque de 4 em 4 anos eu preciso repensar a minha Você quer decisão. um exemplo disso? Eu pedi ao presidente da casa e falei com os colegas, e cara, a Câmara é muito legal, porque você aprende a respeitar a diferença do outro de forma clara lá, né. São 17 cabeças diferentes. E lá nada se resolve se não for conversando, né. E eu falei: "Gente, por que que a gente não muda essa sessão da Câmara, sai de 9 horas da manhã e vai para as 16 horas, para 4 horas da tarde?" "Ah não, Fred, fica tarde, fica não sei o quê". Eu falei: "Mas vocês não perceberam que é dessa forma que a gente consegue dar a condição para aquele cidadão, de fato, que está trabalhando", porque 9 horas é um horário de trabalho, para qualquer uma pessoa que provê dentro de casa. Qual é o cidadão que quer discutir as pautas dos problemas, vai estar disponível 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, que é de comum terminar a sessão, para discutir proposta. Ele até às vezes tem vontade, mas ele não tem o tempo. Por que que a gente não faz isso e coloca a sessão para as 16 horas? É onde a gente vai dar a oportunidade para aquele cara que é um empresário, igual eu estava conversando com o Frangão, lá da Amazônia Auto Center, que ele disse: "Pô, Fred, se a sessão fosse outro horário, eu queria participar, escutar, saber o que vocês estão fazendo, para a gente poder ter opinião, falar, cobrar". E olha só,
Então, assim, são pequenas atitudes, pequenas coisas que a gente faz e que é de grande relevância. Dá oportunidade para o cidadão trabalhador, aquele que coloca o alimento pelo trabalho, porque tem que cumprir aquele horário, que ele possa fazer isso depois. E você tenta, né? Se não der certo, nós tivemos aí no início de governo um horário de 8 horas. O governo reconheceu que o custo estava alto, que não estava tendo a o benefício não estava sendo ampliado, no sentido de que eu tivesse as respostas, e recuou. Então você vai fazendo experiência, você não pode deixar de tentar. Sim, A tua visão é correta, mais uma vez eu reforço essa questão, e a gente tem, assim, muito interesse que tudo dê certo para Paraupebas, né. A correto. gente quer de fato que a sociedade participe mais, mas fique atenta ao que de fato são é o lado correto da história. Porque o que nós temos visto hoje é aquela pessoa que fala por falar, não participa do processo, espera sair a publicação nos blogs, nas redes sociais e já toma um partido. E é uma guerra de fake, É né, as verdade. narrativas que não dizem a verdade. Eu sempre falo, toda a história tem 2 lados e só um verdadeiro. Eu posso ouvir, devo ouvir, mas eu devo buscar a verdade dos fatos. E a única forma de ver isso e conhecer isso é quando você está dentro da casa, é quando você está acompanhando o trabalho do vereador, é quando você está vendo como ele é depois daquela sessão nos bastidores, né. E isso a gente tem exemplos ruins, o que a gente precisa é de exemplos bons. Verdade. E vocês são a renovação que nos renova essa esperança, essa expectativa de que coisas boas vão acontecer. É uma questão de tempo. A gente precisa entender que durante muitos anos nós ficamos abandonados, não fomos ouvidos, né? E aqui agora é óbvio que a gente acha que com a mudança de tanto na legislatura, no executivo quanto no executivo e no legislativo, que as mudanças ocorram como um piscar de olhos, e isso não vai acontecer. Não vai. É tempo, né? É, E a gente precisa organizar, até porque o orçamento que se tem é de uma gestão anterior, que não tinha o olhar clínico que vocês estão tendo agora, e tudo isso tem que ser construído. Mas que a gente não perca a esperança e que faça a sua parte. Eu acho que se cada um de nós contribuir, e é isso que eu me volto a você, de que forma você vê o papel da sociedade, de que forma a sociedade pode contribuir com o trabalho do vereador, da Câmara, para também fazer a sua parte e ajudar vocês nessas causas que vocês defendem. olha, eu acredito que o mundo de crítica tá cheio, né, crítico tem demais, a gente tem que buscar aqueles solucionadores, aquelas pessoas que querem o bem. Eu fiz o meu papel, não foi fácil para mim. A minha trajetória, eu tenho 30, 40, vou fazer 40 anos de idade agora, tenho 39 de Paraupebas, tenho toda uma história, todo um currículo, mas ainda assim a sociedade entendeu mas eu sou grato, eu fui o último na colocação de votação, eu fui o 17º a entrar na casa, né. "Ah, Fred, tem vergonha disso?" Não, eu não tenho nenhuma. Eu me sinto vitorioso, porque foi a primeira vez que eu entrei para concorrer e consegui sair vitorioso. Quantos colegas estão na Câmara lá e vieram do primeiro processo, do segundo e se elegeram no segundo, no terceiro processo? E outros que estavam não tiveram E os que oportunidade. estavam e não tiveram. Então eu me sinto um vitorioso, mas ainda assim, me sinto um homem que tenho que representar muito bem, melhorar essa condição, para que as pessoas vejam o que é política de verdade. A gente só quer criticar, tem as fake news, tudo pronto, vê uma política polarizada, mas não procura saber na essência quem é aquela pessoa. Porque se eu estou legislador, eu estou vereador, eu não sou, eu estou ali por um tempo, eu não comprei e ninguém compra uma cadeira daquela. Mas você tem que ficar, trabalhar e fazer o seu melhor para que a sociedade te julgue. Ela que vai fazer isso no final, mas não com inverdade, com mentira, com fake news pronta, com alguém forçando para querer derrubar a tua imagem. E é o que a gente mais vê hoje na política. Aquela pessoa, aquele entrevistador, aquele apresentador, aquele influencer digital, que ele força para derrubar a tua imagem. Olha, isso está acontecendo muito. É só a gente, sociedade, ficar de olho, prestar atenção. Tem aquelas pessoas que trabalham 24 horas para derrubar a tua imagem. A gente não acompanha aquilo não. Aquilo é a ideia daquela pessoa que quer fazer aquilo para promover outra pessoa. Vamos fazer diferente. Cada ser humano é dotado de inteligência. Vá você atrás das fontes. Veja um lado e veja o outro. Você falou que toda versão tem 2 lados. Eu digo que tem 3. A do acusado, a do acusador e a verdadeira. E a verdadeira, e é onde a gente tem que chegar.
Escute os 2 lados, para depois você chegar na verdadeira. E aí, de fato, você vai fazer o que o ser humano foi feito para fazer, que é pensar. Pensar, tomar a melhor ideia para fazer e executar. Quando a gente tiver esse entendimento e parar de culpar os políticos, porque o político é o espelho da sociedade. Só tá lá o que a sociedade quis que tivesse. É no voto, é no sufrágio. Mas quando a gente começa a pensar e saber e pensar em qualidade, a gente começa a melhorar a condição. E é isso que está faltando para o nosso município de Paraupebas, é que a gente possa discernir, pensar, olhar, tirar as nossas conclusões de forma correta e que não resolve da noite para o dia. Isso é um processo e ao longo do tempo a gente vai mudando e melhorando a nossa realidade. Perfeito, perfeito. Bom, o papo tá bom, mas a gente precisa terminar. Mas antes que termine, nós temos uma enquete que todos os nossos entrevistados precisam responder, e aí você vai olhar aí para a lente, pensar não pode, é falar após ouvir E a aí, pergunta. Então vamos lá, me fala aí, uma saudade, a minha mãe, uma verdade, a gente, a gente tem que fazer o certo. É, a verdade é buscar fazer o melhor. um sonho, Meu sonho, eu já sou um homem realizado, meu sonho é no que eu estou proposto, conseguir alçar outros voos, melhorar e aperfeiçoar o meu conhecimento a cada dia. uma virtude Ser homem de palavra, e um defeito. sou brigão, mas pelas boas causas. É, isso é importante deixar claro para a sociedade, né? A gente é muito criticado quando toma uma decisão, mas as pessoas não se preocupam em saber qual eram as opções que você tinha, porque isso define tudo, né. Talvez você não tivesse uma melhor opção pela que se decidiu, e é isso que a gente tem que estar mais É. sensível a tudo isso. Bom, agora eu te deixo à vontade para suas considerações finais, te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, de fazermos esse trabalho junto, e espero te encontrar numa outra oportunidade. Primeiro eu quero agradecer ao podcast Papo Reto, a essa oportunidade, essa aqui acho que é uma das primeiras vezes que eu estou participando em podcast, e tudo é novo, né, mas com o coração cheio de alegria, com vontade de trabalhar, saber que quando a gente chega num podcast sério aqui, que é sério, eu estou admirado, parabéns para você, a gente poder falar política de verdade. Olha só, quando a gente começou a conversar aqui, falou assim: "Olha, vamos falar sobre quem é o Fred, a oportunidade, vamos deixar o polarizado de lado", eu disse: "Pô, é só o que eu queria, é só o que eu queria". Para as pessoas que tá aí do outro lado saber quem é a gente de fato, o que que faz, o que que come, o que que usa, né, tem essa brincadeira, para saber que a gente é cidadão de verdade, feito de carne e osso, né, que tem as nossas particularidades, e que você que está aí do outro lado tem a oportunidade de ver isso com seus olhos, e não pelo que os outros dizem. Quando a gente fizer isso, pode ter certeza que a gente vai aprender a fazer as melhores escolhas. Agradecer mais uma vez a oportunidade, estou à disposição, volto a dizer, eu sou um servidor público, e o papel do servidor é servir o povo. Não adianta depois de eleito, assim: "Ó, eu agora venci um patamar, agora eu sou o Mauricinho ou a Patricinha, agora eu vou ficar nessa posição". Não, tu tá lá, cara, para escutar o anseio e o problema daquele cidadão. E ele só vem cheio de problema para ti. Quem não tem problema na vida, ele não procura o público, só é quem precisa. E aí você tem que ter o melhor sorriso, você tem que ter o melhor entendimento, a melhor solução para aqueles problemas, e não querer achar que é o rei da cocada preta. Isso aí é ruim, né. Então eu agradeço, estou à disposição, nosso gabinete está à disposição, e do mais é agradecer a cada um de vocês aqui, e agradecer a oportunidade que nos deu. Obrigado. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês daí, nós daqui, num papo reto com o Legislativo. Até a próxima ocasião. Fique com Deus. Um grande abraço.